Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal da Invest e hoje eu vou falar sobre o dividendo recorde da minha carteira pessoal de fundos imobiliários e um pouco sobre a minha estratégia de investimento para fundos imobiliários. Já deixa aqui nos comentários quanto você recebeu de rendimento da sua carteira de dividendos no mês de abril e qual a sua maior posição. Eu me chamo Dan, falo sobre educação financeira, finanças e investimentos. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Bora lá então pessoal! Essa é a planilha que eu controlo meus investimentos em fundos imobiliários. Vou deixar um vídeo dela aqui na descrição se vocês tiverem interesse. E nesse mês, como disse anteriormente, eu bati o recorde de dividendos recebidos, recebendo um valor de R$ 364,04, um dividend yield de 0,96 ou, para quem prefere, um dividend yield on cost de 0,90. E qual que é a diferença entre o dividend yield e o dividend yield on cost? O dividend yield é calculado o valor do rendimento que você recebeu sobre o valor atual da cota. E o dividend yield on cost é o valor do dividendo em comparação ao preço que você pagou na cota. Analisando essas duas formas de calcular o dividendo, você pode reparar a importância de comprar um ativo barato. Ou seja, quanto mais barato você adquirir um ativo, maior será seu dividend yield on cost. Lembrando que a minha carteira não é uma carteira agressiva. Vejo muita gente fazendo 1 a 1,2%, mas acabam concentrando em carteiras em fundos com riscos mais elevados, como HCTR11, TORD11, DEVA11, entre outros. Seguindo na planilha, podemos observar na aba de dividendos o mapa de dividendos que mostra a participação de cada fundo no recebimento de dividendos. O gráfico de evolução de dividendos, mês a mês, observamos que em janeiro recebi R$ 338, fevereiro 333, março 343 e abril 364, batendo os meses anteriores. E mais abaixo, os dividendos em reais recebidos por cada fundo, sendo que os fundos que recebiam maiores proventos foi o KNCR11, OJP11 e o VGIR11, que são fundos de papel e estão remunerando melhor devido à taxa de juros estarem elevadas. Manter uma evolução nos dividendos requer uma estratégia definida, então eu vou falar um pouco da estratégia que eu aplico na hora de comprar mais cotas de fundos. E a primeira delas é o preço sempre importa. Nessa minha planilha você pode observar que na coluna Q está mostrando o PVP atual de cada fundo que eu possuo em carteira. Eu busco sempre comprar fundos descontados, ou seja, abaixo de 1. Fundos que estão abaixo do seu valor patrimonial ou preço justo. Quanto mais barato você comprar seu fundo, maior será o seu retorno no longo prazo. Então, pessoal, sempre ficar atento ao PVP e aproveitar as oportunidades, tá? Então, saber analisar o fundo a fundo e ver realmente os fundos que estão mais descontados na hora de fazer o aporte. Uma outra estratégia que eu uso é nunca deixar nenhum ativo ultrapassar 10% da carteira. Fazendo um filtro aqui na coluna D, de Z a A, podemos observar que o fundo que possui o maior peso na minha carteira é o KNCR11, com 8,59. Isso me deixa mais confortável, pois se algum fundo da minha carteira sofrer com alguma vacância de um imóvel ou inadimplência de alguma dívida, não afetará de forma significativa meu patrimônio e a minha renda passiva. Outra dica importante é não ficar vidrado com a valorização da carteira. Vocês podem observar a evolução de dividendos em constante alta, independente da cotação dos fundos estarem subindo ou não. Na minha planilha, você pode observar que minha carteira está 5% negativa. Mas isso não me afeta, os dividendos continuam subindo mês após mês. Aqui, como você pode ver, janeiro, fevereiro, março, onde os fundos imobiliários desvalorizaram bastante. Eu vou colocar o gráfico do IFIX aqui para vocês verem. Os fundos imobiliários tiveram uma desvalorização bem considerável. Mas os dividendos recebidos mês a mês se manteram. Ou seja, não adianta você ficar vidrado com a cota. O valor da cota, o valor do fundo. Eu comprei a 10 e ele está valendo 8. Analisar o fundo que você tem em carteira, se ele perdeu o fundamento. Se ele não perdeu o fundamento, não muda nada, é apenas variação. Por isso que se chama renda variável. E aqui na minha evolução de dividendos, você pode ver mês após mês os dividendos subindo, tá? E aqui nesse quadro, a evolução em porcentagem, dividend yield e dividend yield on cost. O dividend yield on cost, você pode perceber que ele vai subindo mês a mês, tá? Que esse é o que eu prefiro olhar, tá? O dividend yield, às vezes ele dá uma distorcida, tá? Aqui ele vai considerar o valor da cota atual no mercado e não o valor que você pagou. Então eu sempre prefiro olhar o dividend yield on cost. Outra dica importante é a diversificação. Na minha carteira pessoal, adotei uma exposição de 30% a 35% para fundos de papel, 20% em logística, 15% em shoppings, 15% em lajes, 10% no varejo e 5% em água. Lógico, você nunca vai conseguir deixar exatamente na proporção que você definiu,
mas serve como parâmetro para os seus futuros aportes. Aqui na minha carteira, você pode ver aqui, eu estou com 33 de papel, 15 shopping, varejo 10, agro 6,5, laje 16, logística 18. Então, quando eu vou fazer o meu aporte mensal, o que eu analiso? Eu analiso o balanço da minha carteira, se tem algum fundo que está desproporcional ao parâmetro que eu adotei inicialmente, e utilizo também o PVP. Tá? Aqui, se a gente filtrar de Z a A, você vai conseguir verificar aqui os que estão mais caros para o mais barato. Então, eu vou pôr do A a Z, os mais baratos para o mais caro. Em primeiro lugar aqui tem o RBRP11. Ele está cotado a quase 50% do seu valor patrimonial. E por que isso? Porque ele está com uma vacância alta no edifício River One. Mas se essa vacância for resolvida, ou se ele negociar esse imóvel e vender, essa cotação tem uma grande chance de subir. Lembrando que nada disso é recomendação de compra ou venda de ativos. Outro fundo que está descontado aqui é a laje corporativa da JCR 11, que está custando 60% do seu valor patrimonial. E assim como o HGRE, Viur, RECR, Iridium, VILG, MAL 11, todos abaixo do valor patrimonial. Então, na hora de eu fazer o aporte, eu dou preferência para fazer os aportes nos fundos que estão mais descontados. Voltando ao assunto aqui da RBRP11, você tem que saber aproveitar as oportunidades e entender os riscos. De volta para a coluna Q, fazendo o filtro para os fundos imobiliários mais descontados da minha carteira, você pode observar que o RBRP11 é o mais descontado. E eu, na minha visão, enxergo como oportunidade. Porém, alguns enxergam como um risco, e isso depende do apetite de risco de cada um. O importante é saber o que realmente está acontecendo com o fundo. Vamos acessar o site Status Invest e entender o que está acontecendo com o fundo RBRP11 e por que eu entendo que é uma oportunidade. Primeiramente, podemos verificar que o fundo está cotado a R$ 45,34. O dividend yield anualizado dele é de 9,55% ao ano. Se verificarmos o histórico, o fundo já chegou a valer mais de R$ 100. E o último rendimento do fundo foi de 0,27 centavos, ou 0,6%. Vamos no relatório gerencial do fundo. Na página 3, podemos verificar a evolução da vacância física e financeira. O fundo possui 45% de vacância financeira, ou seja, ele está performando 55% da sua capacidade total, devido a uma vacância no edifício River One, um imóvel que não está locado totalmente. Esse imóvel, o edifício River One, que se voltarmos na página 3 e clicarmos sobre o imóvel, conseguimos verificar que o edifício está com 74% de vacância. O edifício está localizado em uma área nobre de São Paulo, próximo da Faria Lima, com uma classificação AAA. E aí você vai me perguntar, por que você acha uma oportunidade de adquirir esse fundo? Vamos fazer uma conta de padeiro. Atualmente, do jeito que está, o fundo está pagando 0,27 centavos, com uma vacância financeira de 45%. Digamos que esse fundo diminui essa vacância para 10%. Fazendo uma conta de padeiro, se 55 ele está pagando 27 centavos, se ele estiver performando 90% da sua capacidade, ele irá pagar 0,45 centavos por cota, o que na cotação atual significa um dividendo de quase 1%, para ser mais exato, 0,98%, fora a valorização da cota, que com certeza irá ocorrer se a vacância diminuir. O fundo também pode resolver essa vacância vendendo o imóvel. Conforme a avaliação, o imóvel vale cerca de 404 milhões. Se dividirmos esse valor pelo número de cotas atual, que é de 12 milhões, geraria um adicional ao fundo de R$ 33 por cota, que se o fundo não reinvestir, ele pode repassar ao cotista em forma de rendimento. Dito isso, eu particularmente enxergo nesses preços uma oportunidade, mas também não deixo ocupar uma parte significativa da minha carteira. É aquela história, passarinho que come pedra, sabe o que tem. Por isso é importante analisar todos os fundos que você deseja incluir na sua carteira e ir acompanhando periodicamente. Lembrando que essa é a minha carteira pessoal. Eu já iniciei uma carteira de fundos imobiliários do canal com um aporte inicial de R$ 1.000. Se você quer acompanhar, vou deixar o link no card acima e também na descrição do vídeo. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Abraços, fui!